Boa tarde, irmãos, boa tarde, irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco, em nossos corações. Estamos na tarde de hoje, na tarde deste domingo. Este vídeo era para ter sido postado no sábado, ontem, mas por uma série de contratempos e compromissos, nós não conseguimos realizar essa postagem ontem e também nem sábado passado. Mas estamos aqui fazendo a postagem do nosso vídeo, capítulo 10, item 17, a indulgência, dando continuidade à nossa leitura e reflexão sobre a indulgência. Essa importante virtude que diz respeito à vida de todos nós, à nossa vida de relacionamento e convivência na família, no trabalho, perante os vizinhos e perante todos aqueles que caminham conosco nessa encarnação. Nós também gostaríamos de agradecer a presença dos nossos irmãos inscritos no nosso canal, aos trabalhadores e frequentadores da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, nos nossos grupos de WhatsApp, e também a todos os trabalhadores e frequentadores das casas que abrange o 32º Conselho Espírita de Unificação, que é a região administrativa a qual a nossa casa faz parte e integra. Pois bem, vamos ler aqui então o item 7, o livro já está aqui na minha mão, a indulgência, item 17, capítulo 10. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que sejam elas. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, assim como houverdes usado de indulgência para com os outros. Bem, nesse primeiro parágrafo, nós vamos nos deparar aí com um princípio de justiça no que diz respeito à indulgência. Então, a indulgência é aquela virtude que tem a ver com o perdão, que são aquelas desculpas que nós devemos exercer para com as imperfeições daqueles que convivem conosco, e aqueles também que convivem conosco devem exercer essa virtude em relação a nós. Porque geralmente quando nós falamos de indulgência ou de perdão, geralmente nós falamos de perdão tendo como início a nossa conduta, o nosso ato em relação a alguém, nunca de alguém para conosco, como se nós não, em momento algum, pudéssemos fazer algo que trouxesse sofrimento, angústia e até irritação e raiva em alguém. Então, muitas vezes, na nossa conduta, nós fazemos coisas que nós magoamos aqueles que convivem conosco, entristecemos aqueles que convivem conosco, e aí, então, nasce para o outro o dever de indulgência para conosco, de perdão para conosco, né? E dentro de um princípio da lei de justiça, e nós também, que pedimos perdão a Deus, também devemos perdoar o próximo. Então, para que Deus nos perdoe, é preciso que nós também perdoemos o nosso próximo. E isso tem a ver com o princípio de justiça, com aquele princípio que está lá no amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ou quando nós também aprendemos que só devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Uma vez que nós convivemos e vivemos em sociedade, em coletividade, o princípio de justiça, a justiça, ela deve reger todas as virtudes, e não é diferente com o perdão e com a indulgência. Então, para que eu possa pedir a Deus que Deus me perdoe, e Deus sempre vai nos perdoar, porque Deus não é um ser humano, é um ser acima de nós humanos, que somos criaturas, que somos seus filhos, mas para que Deus nos renove as oportunidades, renove para nós uma série de chances de realizações de coisas que nós temos o desejo de realizar, é fundamental que nós possamos perdoar também aqueles que nos fizeram sofrer
E também nós pedimos perdão àquelas pessoas às quais nós também fizemos sofrer. É um princípio de justiça. Então, o perdão, a indulgência, o perdão é bom para quem realiza, e aquela pessoa a quem nós causamos alguma dor, algum sofrimento, essa pessoa, se ela conseguir nos perdoar, ela seguirá tranquila. E nós, se nós conseguirmos perdoar aqueles que também nos ofenderam, seguiremos tranquilos e em harmonia com a lei de Deus. Mas se persistirmos na revolta, no sentimento de revide ou na mágoa, então nós ficamos estacionários, parados, e nós então não conseguiremos realizar aquelas tarefas que estão incumbidas, que estão destinadas a nós nesta reencarnação para nós realizarmos. E aí então fica inviável que Deus e os espíritos superiores possam destinar mais tarefas, mais recursos para nós, uma vez que nós nos fechamos para Deus na medida em que nós permanecemos resistentes em não querer perdoar, em sermos indulgentes para com o próximo. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leve em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos homens, e velando-as assim aos olhares daqueles que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhes dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos, perdoai as nossas ofensas como perdoamos aos que nos têm ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras. Não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que encerra. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o esquecimento das vossas ofensas? Esquecimento que vos deixaria no nada, porque se Deus se contentasse em esquecer as vossas faltas, Ele não puniria, mas também não recompensaria. A recompensa não pode ser o prêmio do bem que não foi feito, e ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não cairdes de novo. É a força necessária para enveredardes por outros caminhos, os da submissão e do amor, nos quais podereis juntar a reparação ao arrependimento. Então, o espírito aqui o bispo de Bordeaux, de 1862, o bispo de Bordeaux, João, que dá essa comunicação, ele nos esclarece que quando nós pedimos perdão a Deus e pedimos que Deus nos perdoe, na verdade nós devemos compreender que esse perdão que pedimos a Deus pelo mal que nós fizemos a alguém ou alguma coletividade, é para que Deus nos dê forças, nos dê inspiração para nós continuarmos a caminhada, e para que a essa força se junte também o sentimento de arrependimento nosso, para que nós possamos continuar as nossas tarefas e as nossas realizações. Então, o perdão de Deus é justamente um pedido para que as nossas forças elas não se diminuam diante daquele mal que nós fizemos. E que também, além desse perdão que nós pedimos a Deus, nós devemos também lembrar que nós devemos nos auto-perdoar. Então, para que nós não venhamos cair no remorso, para que nós não venhamos cair nos complexos de inferioridade, para que nós não venhamos a cair em níveis de emoções mais inferiores que podem até nos conduzir a uma tristeza, a uma depressão. Então, além de nós pedirmos perdão a Deus pelo mal que nós fizemos,
pelo sofrimento que praticamos ou pelo que causamos, e esse perdão a Deus, pedir para que Deus nos perdoe, na verdade é pedir a Deus que nos dê forças para continuar a nossa caminhada realizando aquelas tarefas que estão incumbidas nesta reencarnação para nós, nós também devemos exercitar o auto-perdão, para que nós tenhamos diante de nós mesmos aquela imagem, aquela compreensão de que nós que nós não somos infalíveis, que nós somos imperfeitos e que o erro e que a falha fazem parte do processo evolutivo. Então, é essa visão maior que nós devemos ter. Agora, quando nós não estamos nem na condição de pedirmos perdão a Deus, quando nós não estamos nem na condição de reconhecer que nós erramos e que nós falhamos, então, nesse sentido, é que Deus não poderá nos perdoar, Deus não poderá nos fortalecer na caminhada, porque quando nós não reconhecemos o nosso erro, a nossa falha, é como se nós nos fechássemos para Deus e para todas as boas intuições da espiritualidade superior. Nesse sentido, nós não conseguiremos receber as graças e as bênçãos da vida maior para que nós possamos superar os nossos obstáculos. E aí, sozinhos, por conta própria, nós fatalmente iremos naufragar nas tarefas e nas missões que foram destinadas a nós. Então é nesse sentido que nós devemos entender que, a partir do momento que nós não perdoamos o nosso próximo, não conseguimos compreender, entender, não julgar o nosso próximo, porque nós não sabemos as razões e os motivos pelos quais ele fez aquilo para conosco, se nós não conseguimos perdoar o nosso próximo, nós também teremos dificuldade de compreender as nossas falhas, as nossas imperfeições no sofrimento do outro. E também, por conta do orgulho e da vaidade, nós dificultaremos o acesso da espiritualidade superior no nosso campo mental. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, pois esse véu muitas vezes é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor, fazei por eles o que pediríeis que o Pai Celestial fizesse para vós. Substitui a cólera que macula pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez durante todo o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda prega incessantemente desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segue esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes, e subi penosamente, mas com coragem o vosso calvário, em cujo o cimo está a glorificação. João, bispo de Bordeaux, 1862. Nós poderíamos perguntar aqui para o texto, mas como que eu vou perdoar como Jesus perdoou? Como que eu vou conseguir realizar isso? Jesus era um espírito crístico, mais do que um espírito puro. Eu sou um espírito imperfeito. É porque, na verdade, a prática e o exercício das virtudes evangélicas, elas devem ser exercitadas no limite de nossas forças, e nós não devemos esquecer que nós temos todo um processo de evolução e de reencarnação para realizar o Evangelho. O Evangelho, ele não é um conjunto de ensinos morais para se realizar em uma encarnação. Ele é um conjunto de ensinos morais que será e deverá ser realizado no curso das nossas reencarnações, mas que nós não devemos deixar para frente, postergar para frente aquilo que nós já podemos fazer na atual
reencarnação. Não interpretemos ao contrário. Como o Evangelho é um conjunto de ensinos morais que será realizado no curso da nossa evolução, então na atual eu não tenho que fazer nada. Errado. Na nossa atual reencarnação, nós temos sim muito a fazer em relação às nossas imperfeições, em relação à indulgência, nos limites daquilo que nós podemos compreender e nos limites daquilo que nós queremos que os outros também nos perdoem. É o princípio da justiça. Então, aquilo que nós queremos, como já dizia Gandhi, ver no mundo, é o que nós devemos fazer. Então, se a esposa, o filho, o patrão, o amigo, se nós desejamos que eles tenham indulgência e paciência para conosco, nós também devemos ter para com eles, né? Então é nesse nível que nós devemos entender a realização do Evangelho. É um trabalho constante de educação e de reforma íntima e individual, e que nos trará na vida futura aquele frescor na alma de quem fez o esforço e de quem fez o melhor possível para a conquista dessas virtudes. Então, irmãos e irmãs, no domingo, na tarde deste domingo, esta a mensagem, a reflexão que nós gostaríamos de fazer com base no Evangelho, e convidamos os nossos irmãos a lerem também o capítulo 10, os itens da indulgência, esses itens que são de profunda importância para a nossa convivência em família e coletividade enquanto estamos aqui reencarnados. Que a paz de Jesus esteja com todos e que todos tenham uma excelente semana. Até lá.